Seção 3ª. Do recolhimento do imposto. Artigo 104. O sujeito passivo deve recolher o ISS-QN correspondente aos serviços prestados em cada mês, nas formas e nos prazos definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Terá desconto do ISS-QN o contribuinte que efetuar o pagamento do imposto e apresentar a Declaração Mensal de Serviços, DMS, no prazo regulamentar, bem como não possuir débito de qualquer natureza na sua inscrição econômica. Parágrafo 2º. O desconto de que trata este artigo será estabelecido, para cada exercício, através de ato do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Perderá, ainda, o desconto acima previsto, o contribuinte que apresentar Declaração Mensal de Serviço, DMS, com insuficiência ou divergência de informação das notas fiscais declaradas, tanto as emitidas como recebidas, bem como os contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional previsto na Lei Complementar ANS. 123/2006 e 127/2007. Parágrafo 3º. Aplicam-se as regras contidas neste artigo, ainda que o valor do imposto tenha sido retido e recolhido pelo responsável tributário. Parágrafo 4º. O desconto de que trata este artigo será estabelecido, para cada exercício, através de ato do Poder Executivo. Artigo 105. Nos casos de lançamento por homologação, o recolhimento do ISS-QN. Inciso 1º. Deve ser feito, pelo sujeito passivo, independentemente de prévio exame pela autoridade fiscal. Inciso 2º. Extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação, pela autoridade fiscal. Artigo 106. Ao recolhimento do ISS-QN são aplicáveis as seguintes regras. Inciso 1º. Deve ser realizado em dinheiro. Inciso 2º. Somente pode ser utilizado cheque de emissão do próprio sujeito passivo e no valor do respectivo crédito tributário, cuja extinção somente ocorrerá com o resgate do cheque pelo sacado. Inciso 3º. Deve ser individualizado em relação a cada estabelecimento do sujeito passivo. Inciso 4º. A quitação no documento deve ser feita mediante a identificação do banco ou repartição arrecadadora, acrescida da autenticação mecânica que informe a data, a importância paga e os números da operação e da máquina autenticadora. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, não ocorrendo o resgate pelo sacado. Inciso 1º. O valor do crédito não extinto pode ser exigido independentemente da lavratura de auto de infração ou de intimação ou notificação fiscal, inscrevendo-se em dívida ativo débito não liquidado até 10º dia seguinte ao da devolução do cheque. Inciso 2º. As providências prescritas no inciso anterior devem ser tomadas sem prejuízo da aplicação das penalidades e dos acréscimos legais, da abertura do inquérito policial e da instauração da ação penal cabível. Parágrafo 2º. A critério do Poder Executivo, o recolhimento do ISS-QN pode ser efetuado também por meio de transferência eletrônica a crédito do Tesouro Municipal. Artigo 107. O não recolhimento do ISS-QN no prazo regulamentar enseja: Inciso 1º. A sujeição à ação fiscalizatória. Inciso 2º. A cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, devido a partir do dia imediato ao do seu vencimento, calculado sobre o valor monetariamente atualizado, contando-se como mês completo qualquer fração dele, seja qual for o motivo determinante da falta de recolhimento do tributo. Inciso 3º. Aplicação da penalidade específica. Inciso 4º. A sua atualização monetária. Artigo 108.
O ISSQN retido na fonte deve ser recolhido em nome de quem, na condição de responsável, procedeu à retenção. Artigo 109. O responsável tributário deverá recolher o ISSQN retido de terceiro nos prazos e condições estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1º. Em se tratando de pessoas jurídicas de direito privado, a retenção deverá se efetivar no ato da ocorrência do fato gerador da prestação de serviço. Parágrafo 2º. Em se tratando de órgãos da administração direta e indireta da União, Estados, municípios, assim como suas autarquias, fundações e empresas públicas, a retenção deverá ocorrer no ato do pagamento da prestação de serviço. Artigo 110. No caso de recolhimento do ISSQN efetuado por iniciativa do sujeito passivo, sem lançamento prévio pela repartição fiscal competente, fora do prazo legal, sem o recolhimento concomitante dos juros de mora e acréscimos legais, essa parte acessória do crédito tributário passará a constituir débito autônomo sujeito aos acréscimos legais. Artigo 111. Em se tratando de contribuinte que desenvolva as atividades previstas nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, anexo 1º desta lei complementar, deverá ser considerado, para o cálculo do imposto, quando da retenção do ISSQN pelo responsável tributário, o valor total da prestação de serviço deduzido o valor do material aplicado. Artigo 112. Na emissão da nota fiscal de prestação de serviço de que trata o artigo 57 da Lei Complementar N. 59/2003, quando o contribuinte desenvolver as atividades previstas no item 7 da lista de serviços constante do anexo I desta Lei Complementar, relativo à empreitada global, deverá ser considerado pelo responsável tributário, para fins de cálculo do imposto, os seguintes critérios. Inciso 1º. O valor da mão de obra não poderá ser inferior a 40% do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço, a título de estimativa para fins de retenção, ficando sujeito à posterior homologação. Inciso 2º. O valor da mão de obra corresponderá ao valor total da nota fiscal de prestação de serviços, quando se tratar de serviços de terraplenagem, recuperação e manutenção de logradouros e estradas sem pavimento. Inciso 3º. O valor da nota fiscal de prestação de serviços, quando não houver discriminação do serviço ou da mão de obra na referida nota fiscal. Artigo 113. É facultado ao Executivo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade, adotar outra forma de recolhimento, determinando que este se faça antecipadamente, operação por operação, ou por estimativa, em relação aos serviços de cada mês. Parágrafo 1º. No regime de recolhimento por antecipação nenhuma nota, fatura ou documento poderá ser emitido sem que haja suficiente previsão de verba. Parágrafo 2º. A norma estatuída no caput aplica-se à emissão de bilhetes de ingresso para diversão pública,